pessoal, olá Cissa, olá Norma, olá Fernando, como é que tá todo mundo? Olá, tô bem, tô bem. E Olá, aí? meninos, tudo em paz? Tudo jóia. Minha gente, tudo bem? Como é que tá todos? Olá, pessoal aí, tudo bem? Comigo tá tudo em paz, tudo tranquilo. Cissa, vamos dar início aos nossos estudos, você dá continuidade aí nos capítulos e faz a nossa prece inicial, pode ser? Pode sim, a gente vai hoje continuar o capítulo 5, né, dos mensageiros, que está indo ótimo. Acho que hoje a gente encerra esse capítulo. Mas para iniciar a nossa atividade, eu vou pedir a Fernando para fazer a nossa prece inicial, ok? Ok, todo prazer. Então, vamos nos mantermos conectados, como sempre, rogando agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ampare a todos nós e nos proteja. Que os bons amigos espirituais nos auxiliem nesse aprendizado de estudo e de educação de consciência. Que o nosso Senhor Jesus Cristo permita que todos nós possa fazer esse link de estudo em conjunto. Sendo assim, Senhor, rogando sempre o acréscimo da tua misericórdia, que fortaleça os nossos amigos espirituais e a todos encarnados e desencarnados que participam desse aprendizado de estudo. Que tua paz, que tua luz esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que bom, então, estarmos aqui mais uma vez para continuar aprendendo um pouquinho mais, cada dia mais, que é o nosso caminho. Se todo mundo está lembrado, a gente está indo na conversação que Telésforo está fazendo, né? O livro Os Mensageiros, Fernando está ali mostrando, o capítulo 5, ouvindo instruções. Né? Então, Telésforo está com a palavra e fazendo alertas importantíssimos para a gente. Isso mesmo. Eu vou ler o finalzinho do último slide que a gente apresentou, só para poder fazer a ligação do restante da fala de Telésforo, tá certo? Então, Telésforo estava falando, a ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Então, é nesse sentido que Telésforo vai continuar a sua fala e nós vamos ver nesses dois próximos slides. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Então, meninos, vocês querem comentar dessa fala de Telésforo, que ele ainda vai continuar nesse raciocínio, mas eu acho que aí já dá para a gente falar alguma coisa. O que é que vocês acham? Essa abordagem que ele faz das estatísticas dos crimes, todas essas ações que ele abordou na conversação dele, em relação ao que ele fala ao crimes humanos, é espantosa. Né? Que aí mostra um setor da humanidade como afetou a população de encarnado e desencarnado. Nilson, vai fazer algum comentário agora? Me chama a atenção aí, Cissa, que ele faz um relato
que o mundo progrediu materialmente, né, nessa época aqui, né, que foi discografado o livro. Mas dentro dos lares e na sociedade, ele relata que a desumanização cresceu, né, que os homicídios, né, o suicídio, né, as tragédias conjugais, se percebe que houve o quê? Um afastamento dessa parte da sua própria autoespiritualização e dessa própria humanização. Talvez o progresso material fez com que as pessoas ficassem mais afastadas, né? E causando esse caos aparente aqui, nesse momento aqui, nesse slide, nessa película que ele fala aqui, né? Que você ouviu uma notícia dessa, de homicídio, suicídio, né? Tragédias conjugais, isso é gravíssimo, né? São relatos bem pesados, né? Então parece que o progresso material cresceu, mas o moral, ele não acompanhou o progresso, né? É o que eu estou conseguindo enxergar aqui. E a gente percebe também que quando esta obra foi criada, era mais ou menos finalzinho da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, todo esse contexto aqui que ele coloca tem a ver com aquele momento. Eu estava dando uma lida, desde a última leitura que Cissa fez até agora, e eu pude perceber que o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Seres Perfeitos, né, no item 11, quando ele fala cuidar do corpo e do espírito, aí vem essa abordagem, assim, no sentido, né, da importância que foi dando, né, naquele momento, a matéria ou ao ser espiritual. E aí a gente vê que o irmão que trouxe essa mensagem, que foi o Espírito George, ele fica questionando aqui, né, como chegar ao equilíbrio das coisas referente ao corpo, ao espiritual, né? Ele nos coloca isso aqui, faz alusão, como ele chama aqui, aos ascetas, né? Que tem como base o aniquilamento do corpo, o materialismo, e aqueles que não são indiferentes a qualquer coisa, né? E aí ele nos traz isso, dizendo que se não fosse o Espiritismo, que nos trouxe todo esse conhecimento, tá? Para os pesquisadores, para desvendar todos os mistérios, demonstrando as relações existentes entre o corpo e a alma, né? Dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Aí vem da fala. Então, da fala de Cissa para cá, a gente vê que o Evangelho nos traz claramente, né, essa problemática do momento, né? O que de fato, como buscar esse equilíbrio? E engraçado que ele, no finalzinho aqui do parágrafo, ele diz: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Ele vem mostrando, né, essa necessidade do equilíbrio, né, entre a importância do corpo e a importância do espírito, dizendo que o que de fato deveria importar para a humanidade é compreender a sua existência como espírito, se compreender como espírito e cuidar dessa parte, entendendo que essa roupagem, essa matéria precisa ser cuidada assim, porque senão aí seria uma negligência, né? O slide que você leu, ele está muito rico de conversação aí, em relação a como nós não começamos a abordar o Evangelho, e aí dá para enriquecer mais ele, entendeu? Porque em uma sequência que não está no slide, mas na leitura está, que ele coloca, Telésforo coloca assim, não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. É muito importante, né? Não existe em país nenhum conforto espiritual. Fica claro, né, gente, que as medidas que estão ocasionando a nossa resolução para as necessidades físicas não estão, ao mesmo tempo, solucionando as nossas necessidades íntimas, espirituais, as nossas aflições, né?
Então, É justamente porque o foco está no físico, não é isso? O foco estava no físico, no corpo, na matéria. A importância estava no meu externo. exatamente. Então, a necessidade de conhecer a si, né? de interiorizar aquela questão do autoconhecimento que a gente, tanto que bem falou hoje, né? Na palestra foi interessante, né? Porque a questão da mediunidade, desse conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, nós como espíritos, interagindo aqui na matéria, interagindo com o plano espiritual, isso tudo, dentro de um processo que a gente precisa de autoconhecimento, né? O que trouxe hoje a palestra, isso daí faz um link também com a necessidade daquele momento que não estava existindo. Né? Naquele momento estava existindo muito a importância do material, do corpo, da existência aqui ou agora, né? Ok, meninos, vai ter mais coisas para comentar. Eu vou só fazer a ressalva que a palestra que Norma está citando é a palestra de 9 de maio de 2020, de tema Você é Médium, pelo nosso irmão Adilton Pugliese, que está aí no canal Amigos do Nepom. Vamos assistir, que foi maravilhosa. As palestras estão realmente nos enriquecendo muito, graças a Deus. Mas para os meninos continuarem essa conversa, que todo mundo gostou, nós vamos ler um outro slide seguindo a fala de Telésforo, tá? Tem essa parte que Fernando leu ali, terminando o finzinho do primeiro slide. E o próximo slide que a gente vai ver é esse assim. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. Vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com as esferas vibratórias de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios eternos. Como nos chama a atenção, né, Telésforo, em relação a essa quantidade imensa de desencarnados que se agarra na crosta, né? Quem são esses desencarnados? Citando também o conteúdo da palestra, em relação à quantidade de encarnado e desencarnado que se conta, que são 3 vezes mais do que encarnado, e consome essa aglomeração de espírito desencarnado que está arraigado junto com os encarnados na Terra. Tanto positivo como negativo, inferior, superior, etc. E aí nós temos diversidade de espíritos, né? Atuando, seja de que forma, nos encarnados e na própria crosta. Uma boa reflexão para a gente estudar mais. Fernando, em cima da sua fala, eu vou também fazer um complemento. Chama a atenção justamente por isso. Nós percebemos que o espírito encarnado, ele vive sobre a Terra, né? Então, esse é o momento do encarnado, está aqui na crosta terrestre, né? Na sociedade, né? Nos países. Quando ele desencarna, a sua missão aqui, a sua participação aqui, ela termina, ela finaliza. Então é necessário que ele volte para o plano espiritual, onde Kardec chamou de erraticidade. Erraticidade, isso. Isso, Kardec chamou de erraticidade, né? Então ele volta para o plano espiritual saindo da crosta terrestre. Quem vem aqui na crosta terrestre são espíritos trabalhadores que estão capacitados para isso. Mas, como nós não aproveitamos o nosso tempo aqui, como ele aqui coloca, né? Ficamos presos aqui na crosta terrestre, né? Como ele coloca aqui, sequiosos, né? Seco, com vontade de retornar, de refazer aquilo que deveríamos ter feito encarnados, não fazemos, e aí ficamos presos a essa situação, fazendo com que possamos trazer perturbações aos encarnados, né? Trazendo essa psicosfera densa e pesada e perturbando e sendo perturbados. Então, veja como a gente prejudica, né? E nos prejudicamos quando nós não fazemos
a nossa autotransformação, nossa autoevangelização, esse preparo para adentrar o plano espiritual e deixar, né, o plano material, a vida dos encarnados continuar sem a nossa interferência. Eu percebo isso nesse slide aqui agora. Se tem alguma coisa para comentar mais aí, sim, que não esteja de acordo com o que eu estou falando, pode, entendeu? Ver se é isso mesmo que eu estou percebendo. A Está de reflexão, acordo. linhas, é isso mesmo, entre linhas é por aí mesmo, esse raciocínio, a reflexão é por aí. Ele está enriquecedor mesmo. Está muito de acordo, porque eu lembro que Cissa colocou que no último encontro nosso, sobre o capítulo 18 da Gênese, no item 9, e ele nos traz isso de forma muito clara, essa interação, né, do plano aqui de encarnados com os desencarnados que estão sequiosos, né, como tem aqui o texto, para poder retornar e poder tentar fazer aquilo que deixou de fazer. O item 9, ele inicia assim, vou ler só um trechinho, que diz assim, é o capítulo 18, são chegados os tempos da Gênese. Item 9, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, o mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Ó, digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Está vendo como encaixa? Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo, pois, natural, se interesse pelos movimentos que se operam os homens. E aí tem todo um contextozinho final que vale a pena a gente estar internalizando, porque fala justamente sobre essa interação, sobre essa necessidade do retorno. Viu? Então, a Gênese, no capítulo 18, item 9, vai enriquecer muito esse estudo aqui, essa partezinha que nós estamos discutindo. E buscamos a observação que tudo está linkado às obras, né? E veja as complementares, como você mesmo já fez essa pesquisa, está linkado com a obra de André Luiz. Está aí, está aqui no Mensageiro, no complementar com o André Luiz. É muito interessante buscando essas pesquisas, interage e faz o link. Perfeito. O nosso parâmetro é a codificação, né? São as obras editadas por Allan Kardec. Ótimos comentários, e eu queria chamar a atenção do processo que a gente vai seguindo, né? Como ele fala aqui, depois a gente vinha falando que o corpo está sendo atendido e as nossas necessidades espirituais íntimas não. E como o Telésforo fala aqui, à medida que o corpo vai ficando satisfeito, né, atendido o corpo, ele começa a revelar os problemas da alma. E aí a gente vai ser obrigado a passar a procurar soluções para a alma, né, para a nossa essência, para essas aflições que estão nos atingindo e sendo mais evidentes agora, uma vez que o corpo começou a ficar satisfeito. Então é um processo, né, evolutivo. Vamos lá. Nós temos a continuidade da fala de Telésforo, certo? No próximo slide. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Perfeito. Você vê que ele está colocando o trabalho, serviço do Espírito. Isso é interessante, né? Não para. Meu pai, segundo Jesus, trabalha até hoje. Eu também trabalho. Então, o Telésforo também está incentivando a todos ao trabalho e serviço, né? Que é o aperfeiçoamento e ao crescimento através desses trabalhos que se faz em prol do bem. Lembrando, né, que o que é trabalho
conceituação espírita. Trabalho é toda ocupação útil, né? E aqui a gente vai ver que é o trabalho do espírito. Tudo que eu faço que me engrandece como espírito, que me trabalha, que apara minhas arestas, né? Tudo isso é um trabalho que é de minha responsabilidade. Não vai cair pronto na minha frente o meu melhoramento, o meu aperfeiçoamento, a minha lapidação, né? Cissa, eu também percebo o seguinte, nesse tempo de coronavírus, nós estamos desse afastamento, né, social, eu percebo que antes nós tínhamos uma rotina, né? Trabalhávamos na parte material, ia para os nossos trabalhos para ganhar o nosso sustento com o nosso de cada dia, e tinha umas programações, que no nosso caso lá no NEPOM, a minha programação lá no NEPOM era terça, quarta, quinta e sábado, né? A nossa programação, na qual eu frequentava. E sempre à noite. Então, o que que acontece? De manhã, quando eu saía para trabalhar, eu só pensava no meu trabalho, né? Fazer meu trabalho, corria, gastando, depois de noite, agora tem que ir para o NEPOM. Ia para o NEPOM. Hoje, com o coronavírus em casa, só sair no máximo que é possível, né? O que é o essencial possível, a gente percebe que o trabalho dobrou, né? Eu pareço agora que eu sou espírita 24 horas do dia, entendeu? Tudo tá interligado, né? Diminuiu o trabalho material e o trabalho espiritual aumentou bastante, né? É as palestras, é o grupo de estudo, é o cronograma, é ver palestra disso, ver palestra daquilo. Então, a gente ficou assoberbado. E, na verdade, a gente tinha... e era espírita em certo momento, não era espírita. Eu não sei. Estou tentando fazer uma comparação. E hoje não. Hoje parece que você tem que ser espírita 24 horas do dia. Mudou bastante. Então, acho que quando ele fala da teologia, né? É como se fosse isso. O cara é teólogo, mas não é cristão, entendeu? O cara é espírita, teólogo, mas não é espírita verdadeiramente espírita. É espírita de livro, né? Espírita de espírita. Então, eu me percebi que agora o espiritismo, ele é pulsante, é 24 horas do dia. Não tem negócio de no centro, né? É em casa, do trabalho, é na rua, é respirando, é dormindo, acordado. Então, deu, assim, um feedback na minha mente, assim, que eu digo, gente, que interessante. É o que eu deu para perceber agora, entendeu? E é isso mesmo, e trabalho é tudo, né? Você pensa, é trabalho. Então, o que você falou, Nilson, é perfeito, porque hoje a gente sabe da responsabilidade do que o que é que eu estou pensando, né? O que é que eu estou sentindo. Tudo isso é trabalho. Então, a gente está nesse momento de coronavírus, de pandemia, a gente precisa estar 24 horas por dia se policiando o que a gente está pensando, né? O que é que eu estou emitindo, o meu sentimento, porque eu estou assim, se reconhecendo também. E o que é que eu estou sentindo no ambiente e tal, porque eu estou inquieta. E começando a corrigir e emanar o que é correto. Então, é um momento mesmo, você está certo, a gente ia para o centro, ó, a gente está naquele momento, agora eu vou para casa, vou para o trabalho. A gente está o tempo todo agora se dedicando intimamente, né, no trabalho, esse trabalho, como falou, de transformação, e um trabalho que a gente pode alcançar o outro. Né? E dentro desse movimento todo, tudo é movimento. É isso mesmo. Muito bem. Essa reflexão de Nilson, essa colocação dele em relação às atividades e até quantidade de quantos dias nos labora, quantas horas, a nossa atividade espiritual no centro. Recentemente, nessa quarentena agora, Edivaldo colocou uma pergunta que foi feita em relação exatamente a isso. Quais são os dias, né, que as pessoas frequentam, qual é a colocação de cada um para poder frequentar os trabalhos, né, como o Telésio está dizendo aqui. E aqui ele está colocando, o Nilson colocou os teólogos aqui, né? Mas existe aqui outras filosofias que não pensam assim como o Telésio está colocando, né? Então, vem os trabalho social do seu dia a dia, e depois vem os trabalho espiritual, né? Qual é a sua dedicação, qual é a sua vontade, qual é a sua afinidade dentro desses trabalhos? É isso que Telésio está colocando, e mais
sequência a gente vai ver o porquê que Telésforo está falando isso. Certo? Perfeito, pessoal. E é o seguinte, essa fala de Fernando aí, como o Telésforo colocou, que outros irmãos que não têm esse conhecimento nosso continuem, né? Mas nós não temos mais esse direito de esquecer que o trabalho é individual, é esforço de cada um, é necessário para o nosso crescimento. E essa questão da pandemia, né, da quarentena que estamos, isso então vai nos ensinar a, quando voltarmos para as nossas atividades habituais, voltar mais inteiro, continuar sendo o espírita assim 24 horas, que é esse o nosso papel, é acordar, é ir ao trabalho, né? Mas com toda essa consciência do espírito, do trabalho espiritual que temos. Então, talvez isso agora, esse confinamento, a gente está aprendendo isso, a não tirar isso, né, da mente, que é importante. A gente não pode pensar no trabalho espírita, entre aspas, no trabalho espiritual, vamos falar assim, só no momento, ou então esquecer em outros momentos, né? A gente tem que interiorizar esse modo de vida. É uma filosofia de vida, né? A doutrina espírita para nós. É um aprendizado grande. Ô Cissa, na verdade, nós temos esse conhecimento e nós praticávamos essa questão, porque o espírita e o cristão consciente, quando ele adquire essa consciência, ele é espírita 24 horas onde ele entrar, ele é cristão 24 horas onde ele estiver, dormindo, acordado, trabalhando, né, dentro do centro espírita. Mas o que acontece é que a nossa rotina, né, a rotina diária, nos obrigava a separar esses ambientes, né? Nos obrigavam a pensar ali no trabalho, na hora que você estava ali trabalhando, só no trabalho, e agora tem que ir para o centro, agora tem que pensar no centro. Entrar no centro, ele fazia tudo que tinha que fazer. Quando acabava, agora tem que ir para casa, aí só pensava em casa. Então, a gente, com o coronavírus, com mais tempo em casa, a gente percebeu que não tem para onde fugir. Você tem que ser 24 horas, tudo que você tem que ser, tudo 24 horas. Você tem que ser o trabalhador, você tem que ser o esposo, você tem que ser o dono de casa, você tem que ser o espírita. Não tem jeito, não tem para onde ir. É uma coisa só. É uma lei natural. Que a gente separava, botava em caixinhas e agora abria essa caixinha, fechava. Agora abria essa, fechava. Abria essa, fechava. Acabou isso. A gente percebeu que acabou isso, né? Até a palestras. Hoje tem tanto conteúdo no... Você vê, ou tinha, a gente não percebia isso, ou aumentou o conteúdo de produtos espírita na internet, que a gente não está nem dando conta, né? Inclusive, na verdade, aumentou, porque a gente nunca fez isso. Nós estamos fazendo, são mais um que está fazendo. Então, deve ter aumentado o conteúdo espírita nas redes sociais, na internet. Que a gente não dá nem mais conta. Entendeu? Então, mudou muita coisa. Com certeza, Nilson, aumentou mesmo, graças a Deus, né? Eu acho que é um dos objetivos, é isso mesmo, é aumentar, como você mesmo já disse, para atingir maior número de espíritos encarnados e desencarnados, né? E o processo é esse, eu entendi sua fala, porque a gente, na verdade, compartilha, cria compartimentos, né? Compartilha, desculpa, a gente compartimentiza, né? Cria compartimentos para se organizar melhor. É a nossa capacidade, mas a gente está indo para um nível de consciência que vamos poder dar conta sem ter que compartimentar, né? É um nível elevado de consciência, mas a gente está caminhando para lá mesmo. Não sei quando a gente chega, mas um dia chega. Cabe uma reflexão nessa colocação de Nilson e de Cissa em relação ao que está escrito na Revista Espírita, né? Em relação aos tempos, essa mudança no planeta dos períodos, que é o sexto período, como foi colocado, o período da sociedade do planeta. Um período que todos estão envolvidos, né? O período social, está lá na Revista Espírita, e foi citado pela palestra que a gente ouviu de Adilton, né? E pelos outros demais, sempre coloca esses períodos. É bem por aí esse caminho que a gente tem que fazer essa reflexão, o porquê dessa pandemia mundial no planeta. É muita reflexão. Perfeito. Mas vamos para o outro, vai ficar mais interessante. Perfeito, Fernando. É o período da regeneração social que você está falando, né? O período onde que o Espiritismo se encontra, de regeneração social, e foi citado hoje na palestra de Adilton, realmente, a mediunidade social, né? O período em que a mediunidade não está mais na curiosidade, e se eu não me engano foi esse termo mesmo que ele usou, não foi? Mediunidade
social, foi isso? Me corrijam. Social. Pronto. E vai concluir, toda essa fala da gente aqui, é interessante que feche aqui com essa fala de Telésforo. Vocês vão entender por quê. Que a gente está falando de sociedade, nós somos indivíduos na sociedade, e preste atenção nesse slide. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Gostaram? É o perfeito. Ele coloca aí a humanidade terrena, todo o planeta, a humanidade toda. Aí entra encarnado e desencarnado, porque faz parte do planeta, encarnado como desencarnado, né? De um todo. Então, ele coloca, atualmente, é como um grande organismo. As células, como é que se fala, que de volta falava, né? Células, né? Humanas, está envolvido nesse contexto. Então, precisa estudar mais, e a gente está aprendendo, e isso é muito gratificante, esse aprendizado para nós, para a gente fazer reflexões, pesquisar o que a gente ouve, né? O que a gente está passando, se está conveniente, que está de acordo com as leituras de André Luiz, Kardec, né? E com as informações dos palestrantes, os estudiosos, traz para nós. Importante. Pois é, ele continua aqui reforçando aquilo tudo nessa interação, né? Referente ele demonstra aqui essa questão da afinidade, né? Que tem entre encarnados e desencarnados, a depender das suas pendências, das suas mazelas, e aí fala dessa interação. Ele continua reforçando esse assunto, né? Esse organismo coletivo, que às vezes a gente pensa que estamos aqui, mas que nada está interagindo. Muitos pensam assim. E, na verdade, a gente interage o tempo todo, né? É sempre uma troca, é sempre a afinidade. Dos slides anteriores, aí, essa questão das violências, tudo está interagindo, né? A gente está sempre em afinidade com aquele tipo de irmão que comunga com aquelas ideias. Então, é uma necessidade muito grande de estarmos focando na nossa melhora íntima, justamente para estar ajudando aqueles que estão querendo voltar para reajustar alguma coisa, já voltarem com uma consciência diferente, né? Não sei se deu para entender. Eu quero complementar aí, Norma, Fernando, Cissa. Nós percebemos que esse slide, ele, na minha visão, ele nos remonta à atualidade, né? Esse reajuste coletivo mundial, né? De redenção. Nós estamos vendo que, com a pandemia do coronavírus, o mundo todo está pensando quase por igual, né? Todo mundo está percebendo que é o momento de mudar, que não pode continuar da forma que estava, né? Então, veja que é um reajuste, né? Um reajuste coletivo, né? É um reajuste mundial. Está todo mundo em casa, todo mundo fazendo suas reflexões. Nós estamos vendo que as pessoas estão percebendo que o próprio planeta está reagindo, a poluição diminuiu bastante, né? As águas dos rios, dos mares estão mostrando aí que estão ficando mais puras. E o preço das coisas estão baixando. Meu cunhado essa semana estava me falando isso, interessante, o combustível baixou, o diesel baixou. Imagine, eu estava falando para que esses lucros exorbitantes? Ele falou, você tem razão, as pessoas estão começando a pensar diferente. Então, esse é um reajuste coletivo, é um reajuste mundial, né? E se a gente perdurar nessa reflexão, com certeza as coisas vão melhorar e muito para o planeta. Basta a gente continuar se reajustando dessa forma. E eu acho que é isso que ele quer falar, essa coletividade, essa célula. O mundo não é individual, é todo mundo junto, reflete em todo mundo. Tudo que acontece em um vai acontecer no outro. Então, o mundo está percebendo isso, é uma globalização. Então, a gente pensava que só acontecia lá na África, só acontecia lá na Europa. Agora, não, a coisa é mundial. Então, se nós não se reajustarmos coletivamente, vamos sofrer coletivamente. É meu ponto de vista aqui. Não, mas você está certo. Acontece que o que eu percebi nesse trechinho, não sei se eu estou fazendo a leitura correta, é que esse processo, essa interação, esse processo de reajustamento vai depender muito do que a gente possa fazer por nós, de mudança íntima, para que a gente possa dar esse exemplo àqueles que estão
querendo retornar, que estão no plano espiritual. Olha que na palestra hoje disse que somos não sei quantos milhões, todos somos médios, em graus, né? E especificidades diversas. E dentro dessa realidade, a interação vai existir. Tá? Então, como médio, digamos, ostensivo, sabe o esforço que precisa fazer para se melhorar, para poder melhor atender aqueles que estão em contato, não é isso? Então, essa interação é o tempo todo. Eu visualizei esse trechinho dessa forma, do tudo que você falou, mas dentro de uma perspectiva de que eu preciso, todo o planeta todo, como você falou, ter uma conscientização de como pode melhorar intimamente, como pode melhorar o seu ambiente, as suas interações, melhorando, assim, essas relações, no sentido de dar um exemplo àqueles que vão retornar, né? Então, eu estou visualizando mais ou menos isso. Fernando, você quer falar, mas seu microfone está... Norma, essas colocações que você está fazendo em relação à quantidade de encarnado e desencarnado no planeta, segundo Emmanuel, né, foi colocado na palestra, nós ouvimos em relação a 7 bilhões de encarnados na Terra envolvido, que hoje, com certeza, deve ser mais, né? Um estudo, através de Chico Emmanuel, seria 21 bilhões, no caso, 3 vezes de espírito desencarnado, mais do que encarnado na Terra. E vejamos essa célula humana que está no planeta com essa pandemia e essa evolução que está crescendo e nos colocou que as coisas estão vendo as mudanças. E todos nós estamos vendo as mudanças. Até o mais leigo está vendo a mudança disso, daquilo, seja até em uma situação pecuária, situação falta de emprego, falta de dinheiro, falta de alimento, falta disso, umas coisas essenciais, e nós vemos no noticiário constantemente a relação de emergência, hospitais, falta disso, falta daquilo, falta até de caixão para poder botar o defunto dentro, para você ver como a coisa está, né, o rumo da evolução e todos enxergando. Então, isso é só para um crescimento, né, do planeta está desenvolvendo cada momento. É por aí que a gente deve fazer essa reflexão. Me chama a atenção essa comparação do telésforo com as células, né? Nosso corpo, nós temos bilhões de células e o equilíbrio de uma depende do equilíbrio da outra. E ele coloca as personalidades humanas como essas células, ou seja, no organismo humano, no grande organismo coletivo, cada um de nós tem essa responsabilidade do equilíbrio. Então, cada um de nós é responsável pelo seu trabalho, por encontrar esse ponto de equilíbrio, porque vai estar interagindo não só com o mundo espiritual, mas também com o próprio mundo material, com quem está encarnado. Né? Então, todos nós somos responsáveis por esse crescimento. A coletividade vai crescer à medida que a individualidade vai crescendo e assim vai se somando as suas qualidades, né? Como é bem explicado até por Kardec também, na questão das reuniões espíritas, que a qualidade da reunião é a soma da qualidade de seus integrantes. Então, ampliando isso para o mundo, né, a qualidade do nosso mundo é a soma de nossas qualidades. Quanto mais a gente se melhorar, mais a gente vai estar colaborando para aumentar esse coeficiente de qualidade, se eu posso chamar assim, do nosso planeta. Importante reflexão. Muito bem. Vamos para o próximo? Vamos lá. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Pode comentar. Nós doentes que se agarram uns aos outros, isso é muita reflexão nas obras de André Luiz, no livro
céu e inferno, lá Allan Kardec coloca sobre essa divisão e essas afinidades, né? E o Haroldo Dutra mesmo, ele traz uns estudos, palestra, de conferência que ele faz, dessas afinidades, que criminoso se agarra a criminoso, né? Assassino se agarra assassino, ao suicídio, assim sucessivamente, doente a doente. Então, nós vemos por aí como funcionam essas atividades. Tem, assim, os condomínios dessa associação de criminosos com doentes, de fofoqueiros, que só fica falando, tem essa afinidade. O que o Teresa está chamando a atenção para a gente fazer essa reflexão. Qual é a nossa afinidade? Onde é que nós estamos conectados com doentes, com assassinos, seja qual for, qual é a nossa afinidade? É isso que a gente precisa fazer essa reflexão. Nilson, Norma, querem comentar? Então, é isso mesmo, como a doutrina espírita muito bem nos explica, as nossas afinidades, né? Nós estamos aonde nos afinamos, né? Então, estamos acompanhados de todos os nossos afins. Então, quanto mais a gente melhora, mais a gente vai ser atraído também para companhias melhores, né? Que estão também crescendo. E assim é. Engraçado que Telésforo, ele fala em dar instrumentos, né? Habilitar os nossos irmãos encarnados para um maior entendimento do Espírito do Cristo. Voltando àquela interação dos mundos, que a gente já vem comentando, a importância, a preocupação que eles têm de nos oferecer isso, nos ajudar nessa caminhada, né? Interessante, muito bom. Você sabe, em uma obra mais adiante de André Luiz, tem um capítulo dessa afinidade de assassinos agarra assassino, né? Em um estudo que André Luiz trouxe, que um esposo queria assassinar a esposa e começou a planejar esse ato criminoso que ele praticar. E com isso, os afins já estavam todos já conectados dentro da casa dele, no psiquismo dele, ajudando ele a elaborar tudo. A arma, bala, dia, horário, como é que vai ser, tudo, a afinidade já estava ali conectada. Assassino se agarra a assassino. Uma só ressalva e uma lembrança só que me passou aqui agora. É interessante. Cissa, a gente percebe quando ele fala maiores mecanismos, né? Habilitando nossos irmãos encarnados no entendimento do Espírito do Cristo. Eu acho que quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho, sobre a história que é contada ali, a passagem de Jesus aqui na Terra, o que está faltando na humanidade talvez seja essa questão da evangelização, conhecer o Evangelho, né? Da forma da caridade, praticar o amor, da espiritualização. Porque quando nós continuamos com os nossos vícios, prisioneiros dos vícios, nós caímos nessa sintonia de afinidade. Ele está colocando aqui criminoso, assassino, mas existe várias outras vertentes de vícios, de mazelas da humanidade que nós podemos nos afinizar. Então, quando ele fala do Cristo, é o entendimento maior da palavra de Jesus, né? Da mensagem que ele quis trazer para nós. E com isso, nos espiritualizarmos cada vez mais, nos transformando em seres melhores, com menos vícios, com menos quedas, e aí transformando nossa personalidade. Certamente será uma mudança total da paisagem humana, né? Quando nós nos cristianizarmos cada vez mais. Certamente, esses vícios, essas más inclinações, elas cairão por terra e a humanidade se retransformará rapidamente. Eu percebo mais ou menos nessa fala aí. Ok. Bem colocado. E lembrando a releitura do slide que está no livro, quando ele diz assim, precisamos oferecer no mundo
os instrumentos adequados às retificações espirituais que a gente tem que oferecer ao mundo, cada um de nós. Todos esses que estão encarnados e desencarnados hoje, nesse século XXI, que é que nós temos que oferecer ao mundo. Porque o mundo, Deus nos criou e nos oferece tudo, nos dá tudo. E nós é que damos para o mundo. Uma reflexão boa. É que nós estamos interagindo, como a gente está se comportando, como é que está o nosso crescimento, nossa evolução, nossa educação moral, intelectual, etc. Isso a gente tem que ver isso direitinho, cada um de nós fazer essa reflexão. Ok, pessoal, tudo isso aí mesmo que vocês comentaram. E Telésforo vai continuar falando aqui o que é preciso para isso que ele está desejando, né? De encaminhar instrumentos para ajudar aos irmãos encarnados na retificação. Então, nesse próximo slide, ele diz o que é que precisa. Vamos lá. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Isso vale ficar recapitulando constantemente esse pedacinho, né? E mais embaixo ainda é que eu gosto desse capítulo 5, que é maravilhoso. Perceba aí, se dá até para recapitular essa leitura de novo, que eu chego me empolgo quando eu fico ouvindo essa leitura desse término. Repita aí, por favor, se possível. Repita aí. Telésforo está nos dizendo, né, que para conseguir o objetivo que ele está colocando no slide anterior, necessita de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Então, a gente tem que se analisar, né? Que tipo de colaborador sou eu? Sou um colaborador fiel ou exijo condições favoráveis, só quero dar continuidade ao meu trabalho, se for em condições favoráveis, ou fico apenas discutindo, né? Ou quero recompensas, compensações, como ele chama aqui, né? Será que já estamos prontos para o sacrifício e renúncia, né? Porque servir ao Cristo exige mesmo renúncia, abnegação, né? Ele não nos enganou jamais. Não disse, venha que tudo vai ser fácil. Ele sempre disse, passareis por aflições. Mas pediu também que a gente tivesse o bom ânimo, né? Para praticar tudo isso que é necessário ao nosso próprio crescimento. Podem comentar, meninos. Esse Você vê o trechinho sacrifício e renúncia, é, né? Como isso é importante para o crescimento do ser do espírito encarnado para a sua evolução e abrir mão. No caso, nós que somos espírito e dedicamos algum tempo, algumas horas as nossas atividades no espírito, então nós fazemos abrir mão de alguma situação. E isso é importante, né? Qual é esse sacrifício? O que é que você de um prazer para você estar lá em uma coisa que lhe dá mais prazer e faz crescer? Hoje nós estamos na quarentena, né? Nós não temos bares, não temos restaurante, não temos show, não tem nada em aberto para botar dificuldade. Não, hoje eu não posso porque eu achei um convite de uma formatura ou de um show, seja lá qual for, né? E hoje nós estamos em casa. Então, esse sacrifício de alguns minutos, algumas horas no labor, né? Propriamente dito, dentro de um centro, e também no sacrifício, também no nosso dia a dia diário da nossa vivência, né? A gente sempre tem que estar nessa expectativa, na oração, na vigilância, né? No entendimento e buscando sempre o crescimento do próprio ser. era basicamente isso que eu ia comentar também, mano. Essa renúncia, esse esforço. Aí a gente vem, aí vai por... A gente vai refletindo, resignação,
E aí a gente vai, é tudo isso aí mesmo que você falou. Perfeito. É Nilson? interessante. Eu também queria fazer um comentário. Eu vou voltar a falar da atualidade. Eu vejo que nós estamos correndo um grande risco na nossa reencarnação, da forma que nós estávamos conduzindo a nossa espiritualização antes do coronavírus. Nós tínhamos o hábito de achar que era lá dentro do centro espírita que nós éramos espíritas, que era lá dentro do centro espírita que nós tínhamos de renunciar, que era lá dentro do centro espírita que nós tínhamos que fazer nossa reforma, que tínhamos que estar ali renunciando, fazendo esse sacrifício. Eu percebo que os tempos de pedra eles vão deixar de existir. Isso é bíblico, está lá na Bíblia. Jesus disse que tudo seria derrubado, tudo seria, né? Os tempos de pedra seriam derrubados. Então, essa renúncia, Fernando, sua fala ela é bem explicada aí no seu ponto de vista, mas eu interpreto que a gente tem que renunciar dentro da gente. É o momento de renunciar ao ego, né? É o momento de refazer esses caprichos que nós temos, essas discussões, como ele coloca aqui, tempo perdido de discussões, e focar no trabalho, né? E um trabalho íntimo, pessoal, de autotransformação, de autoiluminação, de intelectualização, de iluminação interior. Então, quando você faz isso, você não vai ter mais tempo para nada disso aí que está colocado aí. Porque você não vai enxergar mais essas posições. Se você não vai ter mais essas posições, se tornará uma coisa natural. Se porventura nós tivéssemos caído num encontro de discutirmos se ia fazer videoaula, videoconferência, se ia fazer esse tipo de estudo através da internet, se estava certo, se estava errado, se isso ficava bonito, se ficava feio, certamente nós não estaríamos aqui nesse momento. Porque a gente fez? Nós renunciamos aos nossos egos, colocamos a nossa cara na terra e vamos pesquisar e saber ver como é que isso é feito, estamos aqui fazendo. Então, quando a gente sair... E não estamos dentro do centro, né? E não estamos dentro do centro. Perfeito, é isso que eu estou querendo explicar. Talvez quando nós saímos dessa nossa quarentena, voltarmos a nos reencontrarmos lá no Templo de Pedra, levemos o templo que está dentro, que nós estamos construindo dentro de nós, e que certamente vai acabar tudo aquilo que a gente via dentro do centro, aquela discussão, aqueles milindres, aqueles super egos que a gente tinha e que nós temos ainda. Então é isso que ele quer dizer aqui. Nós não vamos mais parar para ficar pensando, é para fazer, não é para fazer, está fazendo, quem fez, quem não fez. Tem que fazer. É momento de fazer, de executar, e não de parar para pensar. Então eu percebo que é essa hora de nós destruirmos tudo isso dentro de nós, renunciar a isso tudo aí. É momento de renunciar a tudo isso aí que nós construímos, que nós trazemos do homem velho, e saímos renovados, e nos transformar verdadeiramente em espíritas cristãos 24 horas do dia. Acho que é por aí. Muito bem. Tá. Eu tinha uma colocação para fazer em relação às renúncias, né? As ações, como bem colocado em relação a essa renúncia, em relação de fazer, não ficar aqui, como ele diz, colocando em discussão, agir, praticar, botar em prática, né? Fazer o trabalho para ser desenvolvido. Eu achei isso muito interessante. Legal, meninos. E essa questão, né, que eu acho que o coronavírus veio nos mostrar também, que o nosso tempo é limitado, porque a gente fica vivendo, né, como se não fôssemos sempre ser permitido. E a gente não via que cada dia é uma dádiva. Cada dia que eu vou ao centro espírita era uma permissão que eu tinha de estar lá. E muitas vezes fica, eu não vou hoje não, vou faltar, semana que vem eu vou. Será que semana que vem você vai poder ir? Porque a gente não tem esse tempo todo não, nosso tempo é contado. Isso em tudo na vida. A vida espiritual é eterna, né? Uma vez o espírito existindo, ele não vai terminar. Mas os projetos acabam. Então, por exemplo, o projeto NEPOM, estamos lá por um período. A gente não sabe até quando vai ser permitido estar lá. Por exemplo, achávamos nós que na outra semana iríamos para a atividade normalmente. E a vida disse não, não vão.
Então, a gente tem que ter isso em mente para a gente viver o presente, que é o que a pandemia está nos chamando, viver o aqui e agora, aproveitar esse momento, que na verdade é o único que existe, e ser intenso naquilo ali. Que a gente fica deixando muita coisa, né? Para depois, para depois. Será que você vai ter tempo depois? Vamos ter sempre novas chances, a gente sabe, né? Mas a gente vai ter chances perdendo as anteriores, as chances que vêm depois são mais difíceis. A gente já está no momento de aproveitar a chance de agora, né? Então, isso é um aprendizado muito grande. E eu lembro que eu vinha com essas reflexões um pouco antes da pandemia. A gente não tem todo o tempo, a gente tem que fazer agora o que a gente puder, porque é nos dado a permissão por aquele momento. Não aproveitou, não, filho, sinto muito, mas terminou o tempo. Você vai ter chance depois, mas agora você. Foi o que a gente viu aqui no slide anterior, dos irmãos desencarnados que estão ansiosos, coitados, para voltar para fazer o que não fizeram. Então, essa pandemia deu uma despertada na gente. Chama a gente, vai fazer o que tem que fazer, não fica perdendo tempo não, porque o tempo daí é limitado. Eles que estão lá já sabem disso, já tomaram consciência de que o tempo aqui é limitado. A gente, às vezes, se esquece, né? Para fugir do momento de terminar o tempo. Diga, Fernando. É interessante. Nós, quando chegou em uma semana e na outra, nós não podemos ir ao centro fisicamente, mas constantemente estamos todos lá, psicicamente conectados com a atmosfera do centro da parte espiritual, não a física, que não nos permite no momento, né? E outra colocação, como na sua palavra, em relação aos falidos, aos médios falidos, que implora para voltar. Nessa explanação de Telésforo, ele deixa muitos à reflexão, até choroso, derramando lágrimas, como nós vamos ver aí, porque não fizeram a coisa como deveria ter feito, por isso faliram. Como ele bem colocou no início do capítulo, todos aqui estão aqui são falidos, médios falidos, tanto na mediunidade como na doutrinação, bem claro no capítulo. Ok, meninos, eu vou Ô, Cissa, o Fernando, Norma, eu queria só fazer um complemento. Eu estava até conversando, acho que foi com Cissa, se interessante, o centro fechou, a gente percebeu que, às vezes, muitas pessoas perderam a referência, né? Ai, meu Deus, e agora? Não tenho centro espírita, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Quais são as minhas atividades? Eu particularmente, eu vou falar de mim, me permita falar de mim, o que eu sinto do centro espírita é a falta de eu não estar perto dos meus amigos da forma material. Chega lá, aquelas pessoas que a gente me encontrava, batia um bate-papo, conversava, se cumprimentava, tal. Às vezes era até muito rápido, né, porque tinha atividade, já queria fazer suas atividades. A minha falta é de ver essas pessoas. Mas eu digo a você que da minha forma espiritual de viver, eu não sinto falta nenhuma no centro espírita. Muito pelo contrário. Hoje eu me sinto mais espírita. Hoje eu me sinto muito mais consciente. Muito mais do que dentro do centro espírita. E muitas vezes às vezes, poxa, eu tinha coisa para fazer, eu não vou hoje lá não. Porque não dá tempo, vou chegar lá cansado, não vou trabalhar não. Mas hoje não. Hoje, muito pelo contrário. Hoje, poxa, eu preciso trabalhar muito, e até fora do próprio centro espírita. Eu queria saber, existe centro espírita no mundo espiritual? Você ouviu falar em alguma obra, Fernando? Mas existe sempre espírita no plano espiritual, eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar posto de socorro, posto de emergência. Aí os postos são colocados em cada setor, seja nele for, de elevação. Casa transitória de Fabiano de Cristo, é uma casa transitória, né? Da parte espiritual. Agora, um centro espírita mesmo, eu nunca ouvi falar, não. Será que nós, os espíritas, vamos chegar nos planos final? Cadê o centro espírita? Será que nós vamos chegar lá procurando o centro espírita? Então, a gente tem que ir por terra essas coisas. Quando reabrir o centro espírita, nós vamos retornar lá, se permitir, se for possível, juntar de novo todo mundo. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos o templo de Deus 24 horas do dia. Nós temos que trabalhar 24 horas do dia.
dormindo acordado, no trabalho, conversando com a pessoa, consolando aquela pessoa na sua dúvida, na sua dor, fazendo boas orações, trabalhando bem, atendendo as pessoas bem, se trabalha com o povo. Então a gente vai, o coronavírus está mostrando isso aí. Essa chamada para que nós somos o templo, né? Nós estamos indo em direção à construção de uma nova consciência. E a gente vai voltar ainda para a parte material, porque ainda precisamos, o nosso mundo ainda precisa. Agora precisam de instrumentos melhores, né? Então, acho que esse processo está nos tornando espíritos melhores para agir na matéria melhor. E não, né? E aí a gente tem ainda um slide que vai ser muito comentado também, tá certo? Mas alguém quer falar alguma coisa ainda nesse sentido? Vai lá, Eu queria fazer uma pequena colocação em cima desses colóquios em relação à construção física do centro espírita. Hoje nós temos uma consciência que é uma construção física, né? E a nossa construção espiritual? Onde está ela? Como a gente vê essa construção espiritual? A construção física, necessário porque a gente está no físico, no material, então necessário que ainda se aconteça. Mas quando nós saímos dela, nós vamos em um desdobramento, e daí nós não estamos no físico, na construção física, estamos no plano espiritual, dentro de uma construção física, mas porém em uma construção astral. Isso é interessante e cabe de a gente estudar como se dá esse processo. Ok? Eu ia falar justamente isso, Fernando, sobre as dimensões espirituais do centro espírita. Eu estava com esse pensamento, porque a gente está falando dos tempos de pedra, como a gente colocou, e é uma grande verdade nisso. Mas existem as dimensões espirituais, né? Então, a gente precisa avaliar desse ponto de vista. A gente está no aprendizado mesmo daquilo que a gente não sabia desenvolver em nós, digamos, essa perspectiva de estar linkado, assim, a 24 horas por dia, nesse sentimento, nesse pensamento, nesse trabalho, né, mental, espiritual, que é necessário na nossa vida como um todo. Agora, a partir do momento vai finalizar a pandemia, a gente vai ter que se reencontrar novamente com as atividades, a gente tem que ter a noção dessa dimensão espiritual, essa importância que nós ainda estamos linkados a essa dimensão espiritual, né? Do centro espírita, do templo de pedra, digamos, que é um pronto-socorro daqueles que chegam necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós estamos construindo isso aqui nos nossos templos familiares, que estamos em quarentena, porque todos estão vivenciando também a nossa rotina, deixa de estar participando, né, respeitando. Ou é aquele momento, é o momento que meu pai ou minha mãe está ali em atividade, está todo mundo ali, é o tempo do evangelho, tem as palestras. Tá? Então, mas terminando essa fase, as dimensões espirituais permanecerão. Aí lá no Centro Espírita vai ter uma obra que nós até estudamos, né? Dimensões espirituais do Centro Espírita. Então, foi muito boa a colocação também de Fernanda, todas as colocações maravilhosas. E a gente tem que ter essa percepção mesmo. Eu queria enriquecer mais o que a gente tocou. Vamos enriquecer mais um pouquinho ele. Vamos buscar o livro Nosso Lar. Lá na Câmara de Retificação, no momento de um descanso de André Luiz, ele deixou o corpo perispiritual e saiu para outra esfera no corpo mental. Não foi isso? Então, se nós estamos no corpo físico, saímos dele, vamos para uma zona, depois, quem sabe, se a gente não vai para outras zonas, né, no astral, como André Luiz saiu de Nosso Lar e foi para outra dimensão encontrar com a mãe dele, com o corpo mental. Desdobramento, só para enriquecer um pouco o entendimento. Legal. E fizeram essa pergunta, né, nesse último Conversando com o Espiritismo, que Divaldo Franco vem fazendo e recebendo sempre um convidado. Ele estava recebendo Geraldo Campetti e fizeram essa pergunta: como tratar as obsessões se as casas espíritas estão fechadas?
E aí ele foi, né, bem feliz. As portas materiais estão fechadas, mas a atividade espiritual está pulsante, né? Então não vai ser por isso, não é por falta de trabalho espiritual, né? Que não estamos na falta, não. Para finalizar agora o capítulo 5, relembrando que Telésforo Muito está bem. falando no centro de mensageiros, né? Para entidades que estavam ali com objetivo de trabalhos nas áreas de mediunidade e doutrinação, na área de comunicação com o planeta Terra, né? De encarnados e desencarnados. Então, ele fala que estão ali aqueles que faliram, né? E aqueles que estavam se preparando para voltar ao planeta Terra, para vir ao planeta Terra nessas atividades. Então, nesse momento, Telésforo vai falar até com uma voz um pouco mais alta para chamar a atenção. Ele está realmente alertando, né, essa assembleia. Então, ele olha para a assembleia e vai fazer essa fala agora, que é muito importante para todos nós. Quem sabe não estávamos lá também ouvindo essa palestra de Telésforo, né? Muitos de nós provavelmente estavam lá, ou em desdobramento, ou desencarnados mesmo pelo ano. Então, vamos prestar atenção nessa fala, porque foi assim, ele olhou para a Assembleia, aumentou um pouco a voz, como se quisesse realmente ser ouvido e se fazer entender. E aí ele falou: quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Chega, me coçou aqui a garganta e a língua. Em relação, quando ele fala, né, com a ênfase que ele deu, eu gosto muito desse textozinho também, desse término, desse capítulo, que no capítulo seguinte, sexto, ele vai dar prosseguimento às instruções. Quando ele fala aqui não deseja servir, procure outras tarefas. Quais são outras tarefas? Exemplo, o caso aqui está sendo abordado doutrinador e médios, ostensivo, não é isso? O capítulo está dizendo isso. Pois bem, aquele que não está interessado, por favor, não atrapalhe. Vá lá buscar o coral, né? Vá lá buscar uma recepção, vá lá buscar uma outra atividade que possa preencher, né, a sua situação. Mas, por favor, não atrapalhe. Ele é bem educado e explana isso. Procure uma outra atividade. Vá lá, procure o presidente, diga a ele que eu quero ir lá fazer a sopa, eu quero cantar, eu quero fazer uma outra situação, mas não atrapalhe na atividade que você não dá conta da responsabilidade, que possa atender com carinho, com força de vontade, né, com amorosidade e aprendendo a servir, né, porque esses estudos que nós fizemos, esse aprendizado, nós estamos aprendendo para saber servir de melhor maneira e a gente abraçar essas atividades que nós tantos amamos, que nos preenche, né? Como essa lição mesmo que Telésforo nos traz. Isso mesmo, né? Todas as atividades são nobres, mas Telésforo está falando aqui, como já vem dizendo em todo o capítulo, que a comunicação, o trabalho da comunicação com os encarnados, ou seja, a mediunidade, em todos os tipos de médium, né? Envolvidos na tarefa, exige renúncia, exige sacrifício, exige aquele espírito de servir, sem reclamar, sem exigir condições, sem querer compensações, sem discussões, mas servir, simplesmente servir com o verdadeiro espírito que Jesus veio nos demonstrar aqui na sua vivência na Terra, né? É por aí. Vocês querem comentar, meninos? Eu pego até aquele do Raul Gil, né? Quando ele fala, quando o auditório, quando os cantores, o coro vem, que não faz bem a sua apresentação,
Ele diz assim, por favor, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Ou É não. um senso de humor. E aí eu linkei aqui a palavra, né? Servidor. Aí disse servidor, ou aquele que serve, que cumpre com rigor e zelo o que tem a fazer. Então, em busca de servidores, aqueles que cumprem com rigor o que tem a fazer, que não abandonam, né, suas atividades, que não ficam perdendo tempo com as coisas, eles cumprem com rigor. Tem a fazer, a minha missão é essa, e vamos, a gente precisa desenvolver. Então, esse trecho aí, realmente, ele é bem, né, claro, na medida que do que a gente pode estar internalizando no sentido de sermos espíritas, como é que nós estamos trabalhando em prol, né, da divulgação, da doutrina, do atendimento àqueles que chegam. Então, o servidor é esse, aquele que cumpre com rigor, e é por isso que eles preferem o servidor ao trabalhador, digamos assim, que ele faz essa diferença, né, essa diferenciação. Então, seis não é para quem pode, como diz Raul Teixeira, é para quem aguenta. Eu acho que quando uma pessoa, ela... Kardec falou que existiam os espíritas naturais, né? As pessoas que eram espíritas sem saber se que era espírita, né? Já tinham ali uma conduta já equilibrada, eram pessoas caridosas, pacientes, né? Apesar de às vezes nem conhecer nada sobre espiritismo, às vezes não saber nada sobre o evangelho, mas eram pessoas naturais, boas, tranquilas. E muitos de nós às vezes entramos no espiritismo através da dor. No meu caso foi isso. E aí, descobrindo o Evangelho, descobrindo o Espiritismo, descobrindo a ciência espírita, nós vamos tomando gosto por uma atividade, né? Vamos criando afinidade por certas atividades. Então, quando a gente se dedica a uma atividade como a mediunidade, a doutrinação, que no caso aqui dos mensageiros, ele fala sobre muito isso, lá nos primeiros capítulos a gente viu isso, né? Sobre os doutrinadores, né? E sobre os médiuns ostensivos. Realmente é preciso que a pessoa tem um olhar mais aprofundado, né, nessa questão. Ela realmente se prepare um pouco mais, se dedique um pouco mais, né, e realmente se debruce bastante sobre um conhecimento para poder estar verdadeiramente preparado, conhecedor daquilo que vai ser feito. Como você falou no início da fala dela, toda atividade científica é super importante, né? Tudo que se faz dentro de um centro espírita tem uma importância e é um equilíbrio, né? Cada atividade ali sustenta a outra atividade. Mas se a pessoa realmente ela vai se dedicar ao exercício da mediunidade, da doutrinação, do passe, de um grupo de estudo para falar sobre o espiritismo, é preciso sim que ela esteja muito com vontade de fazer isso, dedique seu tempo a fazer isso, né? Esteja realmente com compromisso, porque é de muita responsabilidade e vai sofrer graves consequências, né, se ela negligenciar isso aí. Então, a Telespra, ele vai bem profundo nessa parte e a gente precisa estar atento. Ok, meninos, com essa fala de Telésforo que cabe tanta reflexão, tanta atenção nossa, a gente encerra o capítulo 5 do livro Os Mensageiros, ouvindo instruções. Vale a pena ler, reler, cada um tirar suas reflexões, porque aqui a gente colocou nossos pontos de vista, né, baseando sempre no que a gente já conhece da doutrina espírita, mas de muito que a gente ainda falta conhecer também e de se trabalhar. Então, cada um vai fazendo o seu processo e a gente vai compartilhando para ir crescendo mesmo. É por aí. Eu gostei muito da gente estar aqui conversando, né, sobre esse livro, Os Mensageiros. A nossa gratidão a André Luiz, nossa gratidão a Chico Xavier, que dedicou a sua vida a nos trazer esse conteúdo, né? E é um momento maravilhoso que a gente vê como
podemos contar. Como não estamos sozinhos realmente, então esse material que Telésforo estava falando realmente já está aqui, né? Já está aqui os instrumentos, o conhecimento. Falta a gente usar, fazer bom proveito e crescer com tudo isso. Eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais e para a gente encerrar, aí Norma faz a nossa prece final. Vamos lá. Bom, fale agora. Quero fazer uma colocação. No decorrer do aprendizado, né? Nós somos apenas um estudante, como você colocou, estamos aprendendo. Então, quanto mais nós buscamos a educação cultural, somente nas obras básicas da codificação, né, nas revistas espíritas, e nas obras complementares, então nós vamos buscando alguns entendimentos, vai juntando uma palavrinha ali, outra acolá, uma experiência de uma colocação de outra pessoa, ouvindo umas instruções ali, outra acolá, como a gente está ouvindo essas instruções de Telésforo, né? A cada momento que nós vamos relendo, ele vai nos apresentando, vai nos clareando mais nosso entendimento e vai nos mostrando, né, as nossas falhas, o nosso certo, o que é que a gente precisa acertar, o que é que a gente colocar, como a gente pode ser ajudado, como pode ajudar, para não chegar, como foi colocado antes, na erraticidade, como nós desencarnarmos, não passarmos de mão totalmente vazia, que possa ter algum grãozinho, né, em nossa mão, ao chegarmos no plano espiritual. Chegar com algum grãozinho na mão, não chegar ela sem nada. Então, é riquíssimo o conselho, né, as instruções, e agradecer, como o Cissa falou, a André Luiz, a Chico Xavier e a todos que participaram desse trabalho, que deu essa orientação para a humanidade. É interessante, é para a humanidade. Só temos que agradecer. Vá, Nilson, faça as suas considerações e quando Norma fizer as dela, encerra com a nossa prece. Vamos agradecer, agradecer aí pela nossa, por estarmos aqui juntos, e é isso aí. Esse capítulo foi longo, foi dois, né? Foi o 4, foi os dois, não foi, Fernando? Foram os 2 capítulos. Vamos lá, vamos em frente. Abraço, beijo. Também quero agradecer por estar aqui com esse grupo maravilhoso que eu amo. A gente, de vez em quando, né, tem uns negocinhos assim, normal. Somos ainda aqui, né, espíritos na experiência material, ainda com nossas dificuldades. Mas foi um momento assim de muitas reflexões, um capítulo importante. O que ficou para mim é justamente essa responsabilidade nossa, íntima, de transformação, e dentro dessa perspectiva de estarmos dando exemplo, não só para aqueles que estão convivendo com a gente aqui nessa experiência material, mas para aqueles que estão na perspectiva espiritual também, sempre em contato conosco e pensando no retorno, né? Aqui para poder, a oportunidade para se reajustarem também. Então, ficou isso muito forte para mim. Foi muito bom. Eu agradeço a todos. E vamos encerrar, né? Agradeço trabalhando. Como? Sim. Agradeço trabalhando. Ai, que lembrança maravilhosa, Nando. Essa fala. Sempre quando a gente fala assim, dos nossos amigos, do nosso coordenador, que está sempre no coração. Essa fala que nos estimula, né, a realmente agradecer, trabalhando, transformar as palavras em ações, né, sair do plano da palavra, do apenas obrigado, e partir para a ação. É um outro nível de gratidão, né? Vamos lá. Isso. E é nessa sintonia, meus amigos espirituais, é nessa sintonia entre nós, de pensamento e sentimento, que agradecemos imensamente ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus,
aos trabalhadores do plano espiritual, os trabalhadores do bem, que incansáveis estão a nos orientar, a nos intuir, naquilo que for preciso para o nosso melhoramento espiritual. Que possamos sempre ser esses instrumentos que se esforçam na perspectiva do bem, para podermos melhor servir àqueles que ainda estão por despertar, àqueles que ainda estão sofrendo, sofrimento de consciência psíquica. Então, muito obrigada ao Mestre Jesus por todo o apoio, por todo o amparo, que a paz, que o amor, que a união permaneça sempre entre nós e que possamos ser nessa válvula que esteja pulsando sempre, né, o sentimento de amor para todos aqueles que estão a nos escutar, que possamos ser neste momento este exemplo. Muita paz, muita luz, e que assim seja. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja.